Olá pessoal do terceiro ano, estamos de volta com uma aula de biologia, né, dando aí continuidade à nossa saga da evolução. E hoje nós vamos trabalhar aqui com um assunto chamado de deriva genética, né? Por que falar de genética agora, né, no terceiro ciclo? Porque a genética e a evolução, elas caminham juntas, né? Para que haja evolução, tem que haver também a ação da genética, né? Sem a genética não tem como haver a evolução, onde nós vamos entrar lá no conceito da teoria sintética da evolução, né? Muito bem, vamos compreender o que é deriva genética. Pessoal, eu tenho aqui uma ilha, né, um ecossistema qualquer, uma ilha, por exemplo, e aqui vive determinados indivíduos, né? Nós temos aqui, ó, indivíduos azul, vermelho e preto, né? Cada um ali é uma espécie que está ali habitando este local. Essa população que está nessa ilha, pessoal, ela está em equilíbrio, ou seja, aqui não está ocorrendo mutação, não está ocorrendo pressão seletiva, aqui não está ocorrendo seleção natural. Eles estão ali vivendo tranquilos, de boa, né? Sem nenhum problema. Tudo ali está disponível a eles, alimento, território, água, umidade, enfim. Quando nós temos uma população em um determinado local dessa maneira, nós dizemos que eles estão em equilíbrio de Heide-Weber, né? Equilíbrio de Heide-Weber significa que essa população, né, está vivendo aqui, nesse local, em equilíbrio, ou seja, não está ocorrendo nenhum processo diferente que altere o número dessas espécies, que altere a quantidade de indivíduos dessas espécies. E aí nós chamamos aí essa questão de equilíbrio de Heide-Weber. Muito bem, só que vamos supor que ocorreu uma desertificação, né? Um processo de desertificação aonde ocorreu uma migração. Esses indivíduos migraram para outra ilha, migraram para outro ecossistema. Então ocorreu desertificação e esses indivíduos aqui todos morreram. E sobrou apenas aqui, ó, 3 indivíduos, né, de preto e 1 de vermelho. Então ocorreu uma migração. Foi os únicos que sobreviveram ao processo de desertificação que ocorreu aqui. E aí nós temos que calcular a frequência alélica. A frequência alélica desses indivíduos. Nós temos aqui 5 indivíduos. Aqui, ó. Antes de ocorrer a deriva genética, nós temos a população em equilíbrio. Para nós compreendermos aqui, ó, nós temos 5 indivíduos homozigoto dominante, azão, 10 indivíduos heterozigotos, azão, e 5 indivíduos homozigotos recessivos, azim. Só que eu tenho aqui, ó, em cada locus, dentro ali do cromossomo, 2 alelos, né, para determinada característica, correto? Então eu tenho aqui, ó, 5 azão, mas eu tenho aqui, ó, 5A e 5A, que totaliza 10. Aqui eu vou ter o quê? 10, né, indivíduos azão e indivíduos azim. E aqui, ó, 5 indivíduos azim, 5 indivíduos azim. Então eu vou ter no total aqui, ó, 20 indivíduos, né? 10, 15 mais 5, 20. 20 indivíduos aqui nessa frequência alélica. Aí totaliza-se 40, porque existe 2 alelos em cada locus. Então, se existe 2 alelos em cada locus, né, que contém 20 em cada alelo, nós vamos ter o quê? 40 alelos, né? Porque são 2 alelos do mesmo loco. E aí totaliza-se 40. Então eu vou ter aqui, ó, consequentemente, 20 indivíduos azão e 20 indivíduos azinho. E aí eu vou ter aqui, ó, na minha frequência alélica, FA
azão 50%, significa que existe 50% de indivíduos com alelo dominante, azão, e 50% de FAzinho, que é a frequência alélica, né, dos indivíduos homozigotos recessivos. Então aqui, ó, 50% de azinho, 50% de azão. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa população aqui está em equilíbrio de Heide-Weber. Não está ocorrendo nada que altere o número de indivíduos aqui, que altere o número de indivíduos desta população. Mas ocorreu esse processo de desertificação, os sobreviventes, né, que foi desta parte aqui da ilha, que sobreviveram, né, do total da população, eles migraram para outro local. Eles migraram para cá. Então eu vou ter aqui, ó, 1 heterozigoto e 3 homozigoto recessivo, né? 3 azinho e 1 azão. Então eu vou ter aqui no total aqui de 4, né, na frequência alélica, né, que como são 2 locos, eu vou ter 8. E aí eu vou ter aqui, ó, 1/8 de azão, né, de homozigoto dominante. Vai dar aqui o total de 12, né, simplificando aqui, vai dar 12,5%, que vai ser o número de indivíduos que tem o alelo dominante, o azão, e eu vou ter aqui, ó, 87,5% de indivíduos azinho. O que quer dizer isso, né? Tá dando a impressão que ocorreu seleção natural, que os indivíduos azinho, né, os homozigotos recessivos, eles foram selecionados favoravelmente. Mas aqui não ocorreu seleção natural. O que ocorreu foi uma migração dos sobreviventes de uma área, de um local, para outro. Então ocorreu uma migração. Essa migração é chamada de deriva genética. Então, por que nós temos mais indivíduos do que outro aqui? O azinho do que a azão? Porque aqui, depois, esses indivíduos eles começaram a se procriar entre si e a frequência alélica foi aumentando com o número de azinhos. Isso é chamado de efeito fundador e efeito de gargalo de garrafa. Então eles foram o quê? Se reproduzindo e a quantidade de alelo recessivo era maior do que a quantidade de alelo dominante. Então, por isso aqui que nós temos uma porcentagem maior do que de alelo recessivo do que de alelo dominante, né? Por conta aí dessa procriação. Aí eles começaram a procriar e aumentou a frequência desse alelo aqui, né? O recessivo. Isso é chamado de efeito fundador e efeito de gargalo de garrafa. O que quer dizer isso? Eu tinha somente 3 indivíduos aqui, correto? E aí, com o passar do tempo, eles foram se reproduzindo aqui entre si e começou a dar origem a uma nova população, né, da mesma espécie. Deu origem a uma nova população, ou seja, eles fundaram uma nova população dentro desse ecossistema para o qual eles migraram. Então eles sobreviveram aqui a essa catástrofe, né, desertificação, digamos assim, e aí eles cruzaram entre si e começou a aumentar a população, o número de indivíduos nesta ilha aqui. Isso é chamado de efeito fundador. Eles fundaram uma nova população em um outro local, né, no local para o qual eles migraram. E o efeito de gargalo de garrafa também é um outro processo que pode ocorrer na deriva genética, que é o seguinte: eu tenho aqui uma população que é grande, né, no caso aqui dessa ilha, uma população grande, e aí ocorreu uma catástrofe, como por exemplo a desertificação, um meteoro, né, um vulcão entrou em erupção, por exemplo, ocorreu uma catástrofe qualquer, e aí essa população que é grande, ela foi se diminuindo, né, foi se encolhendo, foi diminuindo, né, e aí nós tivemos somente poucos sobreviventes desta catástrofe. Então é um efeito de gargalo de garrafa, né, igual você observa uma garrafa.
o fundo dela é largo, né? E quando você vai olhando no bico dela, no gargalo, ela é estreita. Então, isso é chamado de efeito de gargalo de garrafa. A população era grande, ocorreu uma catástrofe, os números de indivíduos sobreviventes foram diminuindo e sobraram somente alguns indivíduos. Isto é chamado de efeito de gargalo de garrafa. Então, a deriva genética, ela pode dar origem a esses dois fenômenos. Ou o efeito fundador, que é a repovoação aqui, né, desses indivíduos sobreviventes que migraram, ou efeito de gargalo de garrafa, que é a diminuição do número de indivíduos, aonde sobra apenas alguns sobreviventes. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. E não deixem de se inscrever no canal e curtir aí a aula, deixar o like. Valeu, pessoal. Muito obrigado.